Olá, pessoal. Meu nome é Elaine Joia e sou PCNP dos anos iniciais e também faço parte da equipe de recuperação. Hoje, a nossa reunião de trabalho será sobre o Além da Escola, que é a monitoria de estudos. O público-alvo é do terceiro ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio. Esperamos que nossa reunião seja produtiva e esclarecedora. Para iniciar, trazemos uma frase de Steve Jobs, que é um inventor, revolucionário e empresário no setor da informática e que nos traz que a tecnologia move o mundo. As tecnologias estão se desenvolvendo mais rápido do que nunca hoje. Algumas delas têm o potencial de mudar completamente nossa sociedade. E quando falamos em educação, também não é diferente. Temos que utilizar a tecnologia a favor da aprendizagem. E este é um dos objetivos do Além da Escola, que é a monitoria de estudos. Não dá para trabalhar mais do mesmo, é necessário inovar nestas aulas. Trazemos na nossa contextualização, que a formação proposta ela tem a finalidade de fortalecer as ações de reforço e de recuperação, para garantir o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. A partir da análise do projeto Além da Escola, que é a monitoria de estudos, para ampliação da carga horária com atividades complementares online e tutoria de professores a pequenos grupos de estudantes. Nossos objetivos são assegurar a apropriação dos programas e projetos para a recuperação e aprofundamento da aprendizagem dos estudantes. Apresentar os fundamentos legais referentes ao programa frente às demandas de reforço e recuperação das aprendizagens. Oferecer suporte teórico e prático no que se refere à implementação do projeto Além da Escola. E, por fim, revisitar a concepção do ensino com metodologias ativas da taxonomia de Bloom e revisada e sugerir o acompanhamento pedagógico através de um portfólio. Teremos na nossa pauta legislação do projeto, elaboração de plano, contextualização da taxonomia de Bloom revisada e da progressão das habilidades ao longo dos anos e séries, metodologias ativas e tecnologia a favor da aprendizagem, e, por fim, a organização do processo de aprendizagem através de portfólio. Agora eu passo a palavra. Legislação. Olá, colegas. Espero que todos estejam bem. Sou a supervisora Edna e a gente vai tratar um pouquinho especificadamente da resolução SEDUC 13, onde a gente dá uma ênfase agora à monitoria de estudos. Na primeira formação, a gente conversou um pouquinho sobre o Aprender Juntos, e agora a gente vai falar pontualmente da monitoria de estudos, mas retomando alguns artigos que são pertinentes também a essa modalidade de reforço e recuperação. Então, a resolução SEDUC 13, ela institui o projeto de reforço e recuperação das aprendizagens e dispõe sobre a distribuição de aulas específicas para este fim. Sabemos que nesse momento temos escolas com problemas de atribuição dessas aulas para professores, né, pela ausência de muitos deles, mas a gente também precisa pontuar que é importante esclarecer que na ausência dos professores para atribuir, a gente vai manter a atuação da recuperação paralela com um plano de ação mais específico para cada professor, classe, disciplina, de uma maneira que a gente possa tentar realmente garantir o direito do menino de ter uma aprendizagem com mais qualidade, tendo em vista aí o impacto que hoje a gente já sabe que é real na vida, na trajetória escolar de todos os nossos estudantes. A gente vai abordar alguns artigos da resolução que já foram mencionados na nossa primeira formação com o Aprender Juntos, tá? Porém, a gente entende importante falar novamente sobre alguns aspectos por abranger também a monitoria de estudos. Então, no artigo 1º, fala da recuperação contínua, sendo uma ação de intervenção imediata e também por ser voltada para as necessidades de aprendizagem específicas de cada estudante.
deverá ocorrer durante as aulas regulares do ensino fundamental e do ensino médio, sendo desenvolvidas pelo próprio professor da classe ou do componente curricular, e poderá contar em determinadas situações com um apoio complementar de docente designado especificadamente para esse fim. No artigo 2º, cita-se que o projeto possibilita a atribuição de aulas a docentes adicionais, especificadamente para apoiar a recuperação contínua. No inciso 2, em aulas de contraturno escolar, denominadas como monitoria de estudos, com a finalidade de incentivar a utilização de tecnologias educacionais, organização da rotina escolar no ensino híbrido e a adoção de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria da aprendizagem em todos os componentes curriculares. Ainda no artigo 2º, o parágrafo 2º, ele menciona a modalidade das escolas PEI, onde a monitoria de estudos poderá ocorrer, desde que conte com estudantes do 3º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. E no parágrafo 3º, cita-se que a monitoria de estudos deve ser realizada preferencialmente de forma presencial. E nos casos em que não for viável, poderão ser realizadas utilizando o aplicativo CMSP. Continuamos agora falando do artigo 3º, onde é apontado que para esse docente designado, a atuação ela deve ser estratégica, de uma maneira a atender às necessidades de aprendizagem do estudante. Então, dentro da monitoria de estudos, aí no inciso 2, fala-se da questão de que esse docente deverá atuar com uma organização realizada em conjunto com o professor coordenador. No artigo 5º, a gente retoma o papel de cada um de nós nesse processo, começando pela supervisão da escola. Orientar as equipes escolares na elaboração do plano de reforço e recuperação. Analisar o plano de reforço e recuperação, emitindo um parecer favorável ou contrário à atribuição de professor para o projeto. Alinhar quanto às demandas formativas, junto com o núcleo pedagógico da diretoria e com o PECAI de cada escola, quanto ao acompanhamento pedagógico formativo. Deve-se acompanhar todo o desenvolvimento do projeto de reforço e recuperação. A equipe gestora. Identificar por componente curricular e ano-série as classes em que há maior proporção de estudantes que necessitam de apoio e que podem se beneficiar desse programa. Conscientizar professores, estudantes e responsáveis legais sobre a relevância do reforço e recuperação das aprendizagens. Elaborar e acompanhar o plano de reforço e recuperação da unidade, acompanhar o trabalho realizado pelos professores do projeto à luz do plano de reforço e recuperação, da proposta pedagógica e também dos resultados obtidos pelos estudantes. Promover a utilização dos materiais de apoio ao reforço disponibilizados pela Secretaria. Orientar os procedimentos para os registros referentes às atividades de reforço e recuperação, observando o plano de trabalho de cada professor. Incluir as ações do plano do projeto de reforço e recuperação no plano de ação da unidade escolar e no plano de melhoria de método de melhoria dos resultados. Participar das formações realizadas pelo órgão central e pela diretoria de ensino, realizadas à recuperação, reforço e aprofundamento das aprendizagens e disseminá-las nas unidades escolares. Passamos agora sobre as atuações dos professores de cada classe e turma. Analisar os resultados das avaliações internas e externas, para identificar o grau de domínio das habilidades e, a partir disso, identificar os estudantes que mais precisam de apoio e planejar intervenções mais efetivas para que desenvolva as aprendizagens esperadas. Elaborar em conjunto com o professor do projeto de reforço e recuperação o plano de ensino para o reforço e a recuperação, contendo as habilidades previstas e as sequências de atividades didáticas a serem utilizadas, considerando as orientações da COPED e da diretoria de ensino. Participar das formações para reforço e recuperação, realizadas pela equipe gestora da unidade escolar, diretoria de ensino e o órgão central.
Para o professor que vai atuar com as turmas de monitoria de estudo, cumprir a carga horária atribuída do projeto por intermédio da plataforma do CMSP ou presencialmente na escola com sua turma, mediando atividades e apoiando o desenvolvimento integral dos estudantes. Mediar e apoiar a realização de projetos interdisciplinares. Explorar os recursos e conteúdos de plataformas educacionais digitais para sugerir atividades para a melhoria do seu desempenho a partir delas aos seus estudantes. No artigo 6º, cita-se a questão das aulas relativa à atuação do professor do projeto de reforço e recuperação, onde estas serão atribuídas em regime presencial, de acordo com a formação e o perfil profissional, e será estabelecida pela portaria COPED e CGRH. No parágrafo único do artigo 6º, fala-se das questões dos anos finais do fundamental e do médio, organizadas como monitoria de estudos, onde poderão ser atribuídas aulas aos docentes que tenham participado do curso Ensino Híbrido, Práticas de Orientação de Estudos, ofertada pela EFAP, ou que se comprometam a realizar o respectivo curso nesta ordem. No artigo 7º, a gente cita o parágrafo 6º, onde coloca que o docente contará com aulas atribuídas ao projeto de reforço e recuperação até o final do ano letivo. No artigo 8º, cita-se a continuidade da atuação de professores do projeto de reforço e recuperação em cada unidade escolar a cada novo ano letivo. Estará condicionada a: inciso 1, correta atuação de cada um dos profissionais da unidade escolar, conforme as atribuições previstas no artigo 5º desta resolução. Inciso 2, avaliação do projeto a ser realizada pela equipe gestora da unidade escolar e pela supervisão de ensino. Agora, iremos falar sobre a portaria conjunta COPED-CGRH número 1 de 2022, que estabelece regras e procedimentos de atribuição de aulas do projeto de reforço e recuperação para o ano letivo de 2022. As coordenadoras da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, CGRH, e da Coordenadoria Pedagógica COPED, considerando a necessidade de estabelecer regras e procedimentos para a atribuição de aulas do projeto de reforço e recuperação para o ano de 2022, de que trata a Resolução SEDUC número 13, de 9 de 2 de 2022, expedem a presente portaria. Nesta portaria, será abordada, nesta reunião de hoje, os assuntos pertinentes à monitoria de estudos. Então, nesse artigo 3º, o docente que atuar na monitoria de estudos terá atribuição de 2 aulas semanais por turma formada, com estudantes do 3º ano, do ensino fundamental, ou seja, nos iniciais, até a 3ª série do ensino médio, beneficiados para tal finalidade. No parágrafo único, diz: as aulas das turmas previstas como monitoria de estudos devem ser realizadas de forma presencial, e, excepcionalmente, nos casos em que não for viável, por falta de espaço físico nas escolas, poderão ser realizadas utilizando o aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, CMSP. Então, no artigo 4º, diz: as aulas para o projeto de reforço e recuperação serão atribuídas na seguinte conformidade. Nas turmas organizadas como monitoria de estudos, para os 3º aos 5º anos do ensino fundamental, então, poderão ser atribuídas aos professores com magistério ou licenciatura plena em pedagogia. Já nas turmas organizadas com monitoria de estudos para os anos finais do ensino fundamental ou ensino médio, aos professores habilitados e qualificados de todos os componentes curriculares que tenham participado do curso Ensino Híbrido, Práticas de Orientação de Estudos, ou que se comprometam a realizar o respectivo curso nesta ordem. No artigo 5º, refere-se ao professor adicional com aulas atribuídas para o projeto de reforço e recuperação, com atuação no projeto Aprender Juntos. Então, aqui, caso a escola já tenha atribuído as aulas do projeto Aprender Juntos
né, já tem a atuação desse professor na unidade escolar, esse professor tiver a possibilidade de completar essa carga horária, ele pode completar com a monitoria de estudos também. Aqui no parágrafo 2º, cabe à equipe gestora da escola, com o apoio do supervisor de ensino, a seleção dos docentes adicionais que atuarão no projeto por meio de análise do currículo e entrevista por competências, que pode envolver a resolução de situações problema, para verificar a adequação do profissional ao perfil. Portanto, se a unidade escolar já tiver realizado uma atribuição do projeto Aprender Juntos, ele pode aproveitar aí essa seleção previamente realizada, já foi feita uma análise desse currículo do professor, né? Então já pode realizar aí a atribuição da monitoria para esse docente. Agora, a unidade escolar que vai fazer a atribuição dessas aulas da monitoria, ela fará uma análise do currículo, fará uma entrevista por competências desse professor. Mesmo ele já estando na unidade escolar, poderá ter mais de um candidato, a escola pode analisar esse perfil do docente por competências. A relação de escolas com aulas a serem atribuídas ao projeto deverá ser divulgada em site da diretoria de ensino, visando dar ampla divulgação às vagas disponíveis, cabendo aos interessados entrar em contato com a equipe da unidade escolar em que irá se candidatar para realizar a inscrição. Então, se a escola não tiver candidatos dentro da unidade escolar, ou seja, docente da própria unidade escolar para atribuir essas aulas de monitoria, então a escola dará ampla divulgação dessas vagas disponíveis. O candidato irá entrar em contato com a unidade escolar para fazer aí o agendamento do horário em que ele vai realizar aí a sua inscrição, passar por entrevista com a gestão. Bem, nós temos aqui uma planilha de sistematização dessas aulas do projeto de reforço e recuperação. Então, de acordo com a Resolução 13 e a Portaria Conjunta, o que está contemplado? Então, assim, do 1º ao 5º ano, anos iniciais, ou 6º ano, no caso, especialistas, né? Então, assim, essas turmas do 1º ao 5º ano em que o professor estiver em teletrabalho, então poderá realizar uma atribuição desse professor de recuperação com 26 aulas. E para o 6º ano, no caso, se tiver algum especialista em teletrabalho. Outra possibilidade, o 1º ano, com turma com mais de 30 alunos, tá? Ele poderá ter um professor também, regente, e o professor de recuperação, do reforço e recuperação. Então, além do professor regente, poderá haver essa atribuição de aulas, né, 26 aulas, para esse professor de recuperação. E estas turmas do Aprender Juntos são turmas que poderão ser formadas com 6 ou 12 aulas, depende a critério da escola, por turma. Então, serão 6 aulas por dia, tá? Sendo português ou matemática. Qual outra possibilidade também de atribuição desse projeto? 6º ano, sendo presencial, poderá ser 2 aulas de português e 2 de matemática, 4 aulas por dia, ou 7 aulas em qualquer componente curricular, contemplando aí esse agrupamento, tá? Então, 7 aulas por dia em qualquer componente curricular. Isso para o 6º ano. O Além da Escola, ele poderá ser ofertado do 3º ano dos anos iniciais até a 3ª série do ensino médio. Portanto, essas aulas elas se dará no contraturno, sendo presencial ou remoto, 2 aulas por turma, por semana, e poderá ser trabalhado aí habilidades de escrita ou leitora, ou habilidades de matemática. Então, do 3º ao 5º ano, um mínimo de 4 alunos, e do 6º até a 3ª série do ensino médio, então do 3º ano, anos finais, e até a 3ª série do ensino médio, no mínimo 8 alunos. E nós temos aqui também a possibilidade do tempo de aprender, que é uma verba federal, em que foi oferecida aí aos diretores para fazer adesão. Há um período aí de adesão novamente. Então, aqueles que fizeram a adesão, eles poderão ter a figura desse professor, dessas aulas de recuperação também. É uma contratação de uma figura de uma
de um profissional aí, de um voluntário. Na verdade, existem aí alguns critérios que poderão para poder atuarem nessas aulas de apoio aí também de recuperação e que contempla aí o segundo ano dos anos iniciais, que não foi contemplada aí na presente resolução, nem na portaria, mas é uma possibilidade no tempo de aprender. Olá, eu sou a professora Thaís David, atuo como PCNP de Língua Portuguesa. Vamos agora entender como proceder o preenchimento do plano? O plano estará disponível no site da Diretoria de Ensino, no botão Recuperação. Bom, nós temos aqui então o local para vocês inserirem o timbre da escola e em seguida o título, Plano de Implementação Além da Escola, Monitoria de Estudos da Unidade Escolar 2022. Então, vocês vão localizar esse plano com a tarjinha amarela. Na primeira página, farão o preenchimento padrão, acrescentando o nome completo da unidade escolar, do diretor, do professor coordenador e do supervisor de ensino. Temos aqui a justificativa para a implementação do Além da Escola, que é a necessidade de práticas inovadoras que assegurem o desenvolvimento de habilidades de forma efetiva, com vistas a sanar defasagens decorrentes do impacto negativo da pandemia sobre o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes. Temos aqui também os objetivos, garantir aprendizagens indispensáveis para o percurso educacional dos estudantes, incluindo habilidades de anos séries anteriores, habilidades essenciais do ano série em curso e habilidades estruturantes. Na parte de indicadores, nós deixamos em vermelho aqueles aos quais vocês devem recorrer para a elaboração do plano e vocês, assim que inserirem esses dados, devem excluir esse escrito em vermelho e, por fim, acrescentar em percentual a quantidade, a meta que vocês visam diminuir de estudantes que não atingiram tais habilidades. Em seguida, vocês vão inserir os dados das turmas. Então, nós elaboramos 3 tabelas, elas são idênticas, uma para anos iniciais, uma para anos finais, uma para ensino médio. Caso a escola atenda apenas 1 ou 2 segmentos, deve apenas deletar a parte referente ao segmento que não atende. Como as tabelas são idênticas, eu vou proceder à explicação apenas de uma delas. Então, aqui, a escola vai determinar as turmas. Vamos supor que a escola vai criar um nome ali em algarismo romano, o algarismo 1. Quantidade de alunos nessa turma, a escola pode preencher de acordo com o levantamento que fez. Então, eu tenho lá um 4º aninho em que eu vou montar uma turma de monitoria de estudos. Então, eu tenho 3 alunos nesse 4º ano e eu tenho mais 4 alunos em outro, eu tenho 7 alunos. Então, eu vou agrupá-los para que eles participem da monitoria, eu terei um total de 7 alunos. O período, eu devo colocar o período inverso ao das aulas, ou seja, se essas turmas regularmente estudam à tarde, o período da monitoria será o período da manhã. Na parte modelo, há apenas 2 respostas possíveis, ou o modelo é presencial, ou o modelo é remoto via CMSP. E aí a escola lança, eu vou escrever o presencial aqui por ser menor a palavra. E aí a escola vai estipular a data de início desse projeto. Vocês podem inserir ou excluir linhas de acordo com a necessidade e também podem excluir a tabela mesmo que atenda a um segmento. Por exemplo, a minha escola atende ao segmento anos iniciais, porém para anos iniciais não será trabalhada a monitoria. Pode ser excluída essa parte e proceder o preenchimento apenas daquele segmento em que a monitoria será ofertada. E aí, vocês vêm para a parte final, onde vocês vão assinalar as metodologias utilizadas, os recursos utilizados e os instrumentos de verificação e avaliação. Em seguida, é importante que o diretor carimbe e assine e também o professor coordenador e preencha a data para que esse arquivo possa ser enviado. E para fomentar as discussões e reflexões pedagógicas,
trouxemos algumas contribuições que servirão de embasamento para as ações de planejamento e implementação da monitoria em suas escolas, a começar com a reflexão da tela acerca de por que recuperar aprendizagens. Mesmo antes do grande impacto negativo que a pandemia acarretou na educação paulista, muitas são as discussões acerca dos processos de recuperação das aprendizagens. Na pauta de hoje, como já foi discorrido ainda há pouco pelas supervisoras Ione e Edna, a monitoria de estudos além da escola é mais uma ação que visa ofertar aos estudantes oportunidades de recuperar aprendizagens com vistas ao seu desenvolvimento pleno, retomando a premissa da Secretaria da Educação de não deixar ninguém para trás. Para abrir, então, a reflexão de cunho pedagógico, retomamos alguns trechos dos estudos de Cipriano Lucchesi, que é professor e pesquisador, que debruça seus estudos sobre a avaliação das aprendizagens e sobre as estratégias de ensino a partir dos resultados das avaliações. Esses trechos foram extraídos de sua obra A Avaliação da Aprendizagem, componente do ato pedagógico de 2011. Assim, no recorte da tela, ele nos traz a origem da palavra avaliar, a qual se formou a partir de dois termos latinos que dão o significado de atribuir valor a alguma coisa. O estudioso também reforça o fato de que numa sala de aula, mesmo tendo contato com o mesmo objeto de conhecimento, com as mesmas habilidades e com as mesmas atividades propostas, os estudantes podem e vão apresentar níveis diferentes de desempenho e de compreensão. Isso acontece por diversos fatores. Quando pensamos, por exemplo, na falta de acesso por parte dos nossos estudantes durante os 2 anos de aulas remotas, no impacto socioemocional decorrente da perda de entes queridos, no aumento do desemprego, do aumento da violência doméstica, nós sabemos que com a pandemia da Covid-19, essas fragilidades aumentaram exponencialmente. E por isso se fazem necessárias ações ainda mais profundas e mais assertivas de recuperação das aprendizagens. E ainda segundo Lucchesi, a avaliação não tem um fim em si mesma, ou seja, os processos avaliativos devem estar diretamente ligados às práticas educativas, funcionando como um recurso necessário para auxiliar os professores na elaboração de propostas de intervenção para a recuperação das aprendizagens. No caso desse projeto, Aprender Juntos Monitoria de Estudos, os indicadores como o IDEB, as avaliações como a ADE, a AP, sondagens e as mais diversas atividades elaboradas pelos professores são uma rica fonte para se identificar essas fragilidades e se elaborar os planos de intervenção que visem sanar essas dificuldades e preencher essas lacunas que tenham ficado no aprendizado. Resumidamente, o projeto Além da Escola Aprender Juntos tem como pontos principais ofertar a oportunidade de ter mais tempo para aprender, já que se dá pela ampliação da carga horária. Nesses momentos, os alunos serão organizados em pequenos grupos de estudantes, com a finalidade de aproximar esses estudantes que mais necessitam do professor tutor da monitoria. Por se tratar de uma ação que prevê mais tempo na escola, ela ocorrerá sempre no período inverso ao das aulas regulares. Contará com um suporte tecnológico para o desenvolvimento de atividades complementares e tutoria por parte de um profissional aí habilitado, e visa a recuperação de aprendizagens essenciais que podem dizer respeito tanto ao ano em curso, quanto a outras habilidades que sejam marcos de desenvolvimento de anos ou de etapas anteriores, que são pré-requisitos para o ano em curso e que ainda encontram-se em defasagem. E a fim de fortalecer as nossas reflexões, trouxemos a taxonomia de Bloom revisada. E o que é, então, a taxonomia de Bloom? A taxonomia de Bloom é uma classificação dos domínios de aprendizagem a partir de uma listagem de habilidades e também dos processos envolvidos durante as atividades que estabelecem ali critérios avaliativos. Ela foi uma das primeiras ferramentas para classificar o processo de pensar e aprender.
Ela é uma ferramenta através da qual se estabelecem os objetivos de aprendizagem, contribuindo para o planejamento do processo. Tem como premissa a ideia de que após uma atividade escolar, os alunos adquiriram novos conhecimentos e novas habilidades, alcançando o objetivo principal daquela etapa e estão aptos para ir para o próximo degrau. Então, a taxonomia de Bloom revisada serve para definir esses objetivos de aprendizagem e ajudar professores a planejarem suas aulas com base nessa identificação, respeitando a hierarquia de objetivos educacionais. Assim, para identificar como alcançar a aprendizagem, o Bloom estabeleceu níveis hierárquicos que os estudantes devem passar, ou seja, para atingir objetivos superiores, antes precisam compreender os inferiores. Então, para estabelecer o planejamento, é preciso considerar a área de conhecimento no qual estará aquela aprendizagem, quais são os objetivos específicos, quais instrumentos de avaliação serão utilizadas, como serão essas atividades, porque elas precisam ser realizadas durante todo o processo, para que o aluno tenha domínio cognitivo. Assim, Bloom sugeriu que durante o planejamento de aulas, os professores elaborem uma tabela que defina os objetivos educacionais e destaque cada um dos níveis do processo de ensino-aprendizagem que os alunos devem alcançar durante as etapas. Essas ações são todas importantes para que isso ocorra. Os domínios de aprendizagem são como degraus dessa escada em que o nosso estudante está subindo, vão passando de ações mais simples, como lembrar, compreender, para outras mais complexas, aplicar esse conhecimento, analisar, avaliar, até que ele seja capaz de criar. Nós trouxemos um vídeo, esperamos que vocês gostem. No desenvolvimento de objetivos educacionais, os processos de ensino e aprendizagem podem ser organizados de maneira sistemática e hierárquica. Acredito que perguntas nos levam a uma dimensão para além de respostas a investigar. E é por isso que te pergunto, você consegue mapear o que os seus alunos aprenderam ao final de cada semestre letivo? E assim, ainda mais, o que se espera do aluno ao final de um processo de aprendizagem? Quais os seus saberes, quais habilidades, quais atitudes? É por isso que, nesse sentido, conhecer a taxonomia de Bloom faz toda a diferença. Recapitulando a história, a taxonomia de Bloom surgiu em meados dos anos 50, a partir de estudos de uma equipe multidisciplinar em diversas universidades americanas, liderada por Benjamin Bloom, daí o nome, e revisada posteriormente por um de seus alunos, David Cretwell. Para classificar o comportamento do aluno em relação ao processo de ensino e aprendizagem, a taxonomia de Bloom foi categorizada em 3 esferas: cognitiva, psicomotora e afetiva. A intenção é sistematizar o que quer que o aluno aprenda, do mais simples ao mais complexo. O domínio cognitivo está relacionado ao conhecimento, ou seja, às habilidades intelectuais. O domínio psicomotor refere-se às habilidades para execução de tarefas. O domínio afetivo está associado a atitudes, construção de valores, relações sociais, interesses, motivações. E podemos fazer uma correlação com o conhecido chá. Assim, o cognitivo estaria relacionado ao C de conhecimento, o psicomotor ao H de habilidades e o afetivo ao A de atitudes. De acordo com a taxonomia de Bloom, cada domínio possui níveis de aprendizagem. Mas vamos focar nesse vídeo nos 6 níveis de aprendizagem do domínio cognitivo. O primeiro nível é o conhecimento. É a informação prévia, a lembrança do que foi aprendido. Ou seja, a base para desdobrar os outros níveis, porque a taxonomia de Bloom funciona como uma escada em que o aluno vai galgando degrau por degrau até chegar ao aprendizado em sua totalidade. O segundo nível é a compreensão. Uma vez adquirido o conhecimento prévio, é hora da interpretação. Apresentar uma problemática por meio de situações de aprendizagem são excelentes oportunidades de aplicação. O terceiro, a aplicação. Depois de interpretar, chegou o momento de utilizar a compreensão do conhecimento em novas situações de aprendizagem, ou seja, aplicar o aprendizado em outros contextos. E aí estamos falando de aprendizagem significativa.
O quarto nível é a análise. Aqui o aluno aprende a estruturar o conhecimento e é uma boa oportunidade de empregar a metodologia ativa da sala de aula invertida, pois o aluno, quando atinge esse nível, consegue repassar o aprendizado a outros colegas. O quinto é a síntese. Estamos falando da possibilidade que o aluno tem de estabelecer padrões. Ter capacidade de síntese é quando ele consegue organizar o aprendizado por meio de várias fontes. E por fim, o nível cognitivo de avaliação. O aluno aqui é capaz de elaborar julgamentos, ou seja, avaliar com base em critérios pré-estabelecidos. Bom, essa foi a taxonomia original de Bloom, datada em 1956. Mais tarde, em 2001, David Cretwell e Laurie Anderson fizeram uma revisão dessa taxonomia, correlacionando os níveis de aprendizagem com a utilização de verbos. Desse modo, o nível mais básico, que seria o conhecimento, os autores relacionaram ao verbo lembrar. Aqui o aluno reconhece e reproduz ideias e conteúdos. O nível de compreensão está relacionado ao verbo compreender. Aqui o aluno resgata o conhecimento aprendido e estabelece uma ligação com novos conhecimentos. Em seguida, no nível de aplicação, está relacionado ao verbo aplicar. O aluno aqui executa um procedimento, aplica o conhecimento entendido em uma nova situação. O nível de análise está relacionado ao verbo analisar. O aluno fragmenta a informação para verificar o que é e o que não é relevante. Segmenta em partes o mais e o menos importante. O nível de síntese, uma pequena modificação. Os autores relacionaram ao verbo avaliar. Aqui o aluno estabelece padrões e critérios de julgamentos, sejam eles qualitativos ou quantitativos. E por último, no nível de avaliação, está relacionado ao verbo criar. O aluno desenvolve novas ideias, novos produtos, novos métodos, novas formas de aprender. Agora falaremos do próximo tópico, e que é a progressão das habilidades. O Currículo Paulista atende aos dispositivos da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e por isso, em ambos documentos, as habilidades estão estruturadas em um formato denominado espiral ascendente. Esse movimento nada mais é do que a retomada de habilidades já constituídas em uma etapa anterior, ampliando e avançando os saberes ao longo dos anos séries. Os estudos no campo de neurociência comprovaram que o cérebro humano conquista um nível maior de aprofundamento e de fixação quando os assuntos são apresentados em diferentes momentos, com abordagens e visões diferentes, e cada vez exigindo uma mobilização maior de pré-requisitos para a construção de novos saberes e mais profundos conhecimentos. A forma como está estruturado o Currículo Paulista aplica essa estratégia que se baseia na teoria de Jerome Bruner. Falecido em 2016, ele foi um psicólogo estadunidense, professor de psicologia em Harvard, em Oxford, escreveu importantes estudos sobre educação, liderando nos anos 60 a chamada Revolução Cognitiva, que foi uma época que introduziu novas perspectivas no estudo da mente, onde a sensação e a percepção humanas passaram a ser entendidas como parte de um processo ativo e não apenas de um processo receptivo. E entre os seus estudos na área de educação, a espiral do aprendizado é uma estratégia pedagógica que propõe que um assunto seja revisitado pelo estudante ao longo de sua vida escolar, trabalhando com diferentes níveis de complexidade e, consequentemente, estimulando o aprofundamento e a retomada dos conhecimentos. Assim, de acordo com Bruner, um professor pode ensinar quaisquer objetos de conhecimento, desde que para isso ele planeje todas as etapas pelas quais o estudante passará para a construção de tais saberes, ou seja, a forma como o professor organiza a proposta de ensino é que fará com que o estudante aprenda de maneira real e eficaz.
Assim, para uma aprendizagem significativa, o professor deverá propor ações durante o processo de descoberta e construção de saberes de uma forma espiral ascendente. Afinal, dessa maneira, o estudante irá ao longo da trajetória retomar saberes já aprendidos e avançar, aumentando-se sempre gradativamente a profundidade deste aprendizado. E para demonstrar como se dá esta progressão de habilidades dentro do nosso currículo, nós do Núcleo, a equipe de língua portuguesa e a nossa diretora, preparamos um vídeo que mostra esse movimento. As habilidades representam as aprendizagens que devem ser trabalhadas e que progridem ao longo dos anos séries, passando de ações mais simples para outras mais complexas. Tal movimento é em espiral ascendente. Veremos agora como se dá este encadeamento no componente de língua portuguesa, tomando como exemplo o eixo de leitura. Iniciando por esta em cuja legenda se lê: Ensino Fundamental, primeiro ano, Língua Portuguesa número 16. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, cantigas, entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. Ou seja, tal habilidade de leitura pressupõe estratégias por parte do professor que envolvam os estudantes e professores de maneira colaborativa, de forma que os estudantes não só decodifiquem a língua escrita, mas principalmente participem de reflexões coletivas sobre o que é lido, tendo a oportunidade de estabelecer conexões e também aprender sobre a existência de variados gêneros, suas finalidades e características. Agora observem uma habilidade que perpassa todos os anos iniciais do ensino fundamental. Percebam como esta habilidade se relaciona com a anterior, mas, agora, com uma complexidade um pouco maior, exigindo outras ações. Na legenda temos ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, língua portuguesa, número 1. Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente, a casa, a rua, a comunidade, a escola, e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Percebemos que tal habilidade de leitura pressupõe o uso de estratégias que o estudante conheceu em aulas de leitura anteriores e de mais conhecimentos sobre os variados gêneros textuais que ele estudou. Tais saberes serão ativados para que o estudante possa fazer as relações e identificar o que se espera. Temos esta em cuja legenda se lê: Ensino Fundamental, sexto e sétimo anos, Língua Portuguesa, número 28. Ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. Notem que a habilidade em questão exige um conhecimento prévio mais amplo, ou seja, o desenvolvimento das habilidades mencionadas anteriormente, para ser plenamente alcançada. Além delas, há um avanço significativo, pois além dos conhecimentos prévios que o estudante desenvolveu sobre as estratégias de leitura, ele deverá ser capaz de expressar opinião acerca do que leu, avaliando e estabelecendo preferências. E aqui se percebe o eixo de leitura encadeado ao eixo da produção textual, exercitando a argumentação. Assim como todo o encadeamento das demais, temos a habilidade em que se lê: Ensino Fundamental, oitavo e nono anos, Língua Portuguesa, número 2. Analisar, ética e criticamente diferentes práticas sociais frente aos gêneros da cultura digital, meme, GIF, comentário, charge, curtida, post, blog, entre outros, envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais crítica e ética nas redes. Vejam como nesta habilidade de leitura, além de retomar o estudo de gêneros bem modernos da vida cotidiana, percebemos como as habilidades elencadas anteriormente são imprescindíveis para que o estudante seja capaz de realizar tais análises críticas. Percebemos também que, quanto mais se avança em idade, ano, série, maior é a relação entre as habilidades citadas. E outras que não citadas ficam também evidentes como, neste caso, a habilidade de distinguir fato de opinião. Isto ocorre porque o currículo faz um movimento espiral ascendente, movimento no qual habilidades são retomadas e aprofundadas. E ao chegarmos à etapa do ensino médio, a progressão continua, como podemos observar na legenda onde se lê: Ensino médio, primeira a terceira série, Língua Portuguesa, número 1. Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura e escuta, com suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico de circulação, leitor-audiência previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel social do autor, época, gênero do discurso, etc., de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica e produzir textos adequados a diferentes situações. Nesta etapa, o estudante, além de acionar o rol de habilidades adquiridas, estabelecerá relação entre texto e contexto, desenvolverá maior senso crítico e exercitará a argumentação. Veremos agora como se dá este encadeamento no componente de matemática.
tomando como exemplo as habilidades a seguir. Começaremos pela habilidade selecionada, em cuja legenda se lê: Ensino Fundamental, primeiro ano, Matemática, habilidade 1. Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem, em diferentes situações cotidianas, e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. Quando inicia os estudos no ensino fundamental, o estudante começa o processo de letramento matemático, onde se dá o reconhecimento do uso de números, em contextos da vida cotidiana, como contar, ordenar e também identificar outros usos de números. Ao longo deste letramento matemático, o estudante continua a adquirir diversos saberes, tal como esta habilidade em cuja legenda se lê: Ensino Fundamental, quinto ano, Matemática, habilidade 7. Resolver e elaborar situações problema de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Como se percebe, o currículo segue um movimento espiral ascendente, e neste ano, o estudante é capaz não só de resolver situações problema propostas pelo professor, mas também de elaborá-las utilizando as diversas estratégias que aprendeu ao longo das demais séries dos anos iniciais. Avançando para os anos finais, selecionamos esta habilidade que se observa na tela. Ensino Fundamental, sexto ano, Matemática, habilidade 3. Solucionar e propor problemas que envolvam cálculos, mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias pessoais, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem uso de calculadora. Nesta etapa, além das estratégias aprendidas durante a escolarização, o estudante demonstra ampla construção de saberes e do desenvolvimento de raciocínio lógico, sendo capaz de desenvolver suas próprias estratégias solucionando e propondo cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão. As aprendizagens continuam evoluindo progressivamente, tal como esta do último ano do ensino fundamental, conforme observamos na legenda. Ensino Fundamental, nono ano, Matemática, habilidade 21. Ler, interpretar, analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes, fontes e datas, entre outros. Após diversas aprendizagens de maneira ascendente, o estudante de nono ano é capaz de utilizar tais saberes de maneira crítica frente a situações da vida cotidiana, avaliando e emitindo juízos de valor daquilo que lê, tal como o exemplo da habilidade acerca de gráficos midiáticos. E para finalizar este estudo do currículo em espiral ascendente em matemática, selecionamos a habilidade a seguir: Ensino Médio, primeira a terceira série, Matemática, habilidade 301. Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da matemática e de outras áreas do conhecimento, que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais. Num movimento espiral ascendente que começa desde o início de letramento matemático nos anos iniciais que vai até o final do ensino médio, o estudante desenvolve habilidades cada vez mais complexas que retomam saberes que vão se somando e percebe a matemática em sua vida cotidiana, fazendo uso consciente dos diversos saberes que adquiriu etapa após etapa. Ter em mente esta progressão das habilidades ajuda professores e gestores a articularem de maneira mais integral a transição dos estudantes de uma etapa escolar para outra. Esperamos que tenham gostado. Na descrição da reunião de hoje, há mais alguns links que falam também de progressão das habilidades para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais. E pensando nesta progressão, nós achamos muito pertinente retomar agora uma tela que o PCNP Renan trabalhou na última formação presencial no mês de março. Vamos a ela? Esta tela aqui. Naquele momento, o Renan mostrou esta habilidade aqui do rodapé, Ensino Fundamental, terceiro a quinto ano, Língua Portuguesa, habilidade 3. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. Então, o que acontece? Esta habilidade, ela apareceu como uma habilidade fragilizada na avaliação diagnóstica de entrada. Porém, quando vocês na escola estiverem realizando o levantamento dessas fragilidades, é importante pensar se esta habilidade ela é um sintoma ou se ela é realmente uma causa. Ou seja, pode ser que a dificuldade realmente esteja aqui, ou pode ser que ainda faltem pré-requisitos, que são essas habilidades anteriores. Vamos observá-la? Por exemplo, essa daqui de segundo ano. Ler e compreender cantigas, quadrinhas, e aí ele fala de outros textos do campo da vida cotidiana.
Nesta segunda habilidade, também do segundo ano, ele também continua falando de outros gêneros textuais do campo da vida cotidiana e cita bilhetes, recados, avisos, cartas, receitas, relatos. Depois, avançando mais um pouquinho dentro do segundo ano, o aluno aprende a identificar o conflito gerador, né, das narrativas, aí cita outros gêneros, e também a resolução desse conflito gerador. E depois, em mais uma habilidade, esta de 1º a 5º, construção de sentidos, e dentro de histórias em quadrinhos e tirinhas. Então, percebam como estas 4 habilidades são pré-requisito para esta última habilidade, que foi a que apareceu como fragilizada. Então, cabe a reflexão de, ao realizar o levantamento de quais habilidades serão trabalhadas, é necessário pensar e refletir e discutir se realmente aquela é a habilidade que deve ser trabalhada naquele momento ou se vai ser necessário voltar um pouquinho e restaurar aí habilidades que ainda são pré-requisitos para esta. Para ações de recuperação do Além da Escola Monitoria de Estudos, é necessário que se planeje cada etapa, a começar por esta daqui. Reconhecer as habilidades e ou aprendizagens a serem desenvolvidas e em qual sequência elas serão trabalhadas, pois apenas assim os estudantes poderão refletir sobre os seus aprendizados. Em seguida, é necessário elaborar propostas de atividade que visem problematizar, articular as aprendizagens de modo que os estudantes apliquem os conhecimentos aprendidos e ou revistos, ou seja, tem que haver um encadeamento entre essas propostas. É fundamental também determinar as evidências aceitáveis para a verificação das aprendizagens, ou seja, as atividades propostas devem ser pensadas de forma a garantir que a partir delas seja possível avaliar o desenvolvimento do estudante ao longo do processo. E aí, partindo dessa ideia, há 2 coisas imprescindíveis. A primeira delas, elaborar as atividades para a construção dessas evidências com foco no processo de ensino-aprendizagem e nas habilidades que estão sendo trabalhadas. E também desenvolver ações para a implementação da sequência de atividade elaborada, com foco na aplicabilidade dos saberes e nas metodologias ativas. E pensando nisso, trouxemos aqui algumas telas para revermos as metodologias ativas, a sua aplicação, os conceitos básicos. Diversos estudos já foram realizados e demonstram a eficácia das metodologias ativas. Elas sempre apontam para resultados surpreendentes. Por quê? Possibilita que os estudantes não apenas decorem informações, mas que eles desenvolvam habilidades, desenvolvam competências importantes para a sua vida em sociedade. O foco de todos os professores no Brasil hoje, aos olhos da BNCC, deve justamente ser a promoção do desenvolvimento de competências da BNCC e a formação de um aluno protagonista. Então, segundo o professor José Moran, da Universidade de São Paulo, e pesquisador de mudanças na educação, as metodologias ativas são aquelas que têm o estudante no centro da proposta pedagógica, criando oportunidades para que ele se torne o principal agente do seu aprendizado. E para que ele tenha a possibilidade de aprender de diversas maneiras, todas essas engrenagens ao redor do estudante devem funcionar. São elas, o professor como mediador do processo, então ele tem o papel de planejar, elaborar e mediar a aprendizagem. Os espaços físicos devem ser pensados para que possam mudar, por exemplo, a disposição do mobiliário a depender da necessidade de cada aula. O uso de tecnologias digitais, como tablets, celulares, aplicativos, televisões. A cultura escolar, a qual engloba diversas ações do cotidiano escolar, as formas de organização e de gestão, a constituição do próprio sistema utilizado, no nosso caso, o currículo paulista.
e as avaliações, tal como eu citei um pouco antes, que devem ser feitas de uma maneira contínua e ter como intuito não apenas mensurar, mas também acompanhar a evolução de cada estudante, garantindo de uma forma eficaz que ele aprenda. Todas essas peças de engrenagem funcionando em conjunto vão garantir o desenvolvimento da autonomia dos estudantes. E para enriquecer ainda mais esse nosso momento, trouxemos um recorte de um vídeo do próprio José Moran falando um pouco para nós acerca das metodologias ativas na educação. Olá, professores, professoras, bom estar com vocês. Eu sou José Moran, estou empenhado em ajudar nas transformações na educação e é sobre as metodologias que eu queria conversar com vocês rapidamente neste momento. Metodologias não são nada novo, já desde o fim do século XIX, John Dewey falava de aprender através da experiência, de projetos da escola, como projeto de aprendizagem, e daí veio Freinet, Montessori, até Paulo Freire. Muitos educadores têm falado sobre a importância das metodologias ativas, só que hoje isso é pleno século XXI, é inadiável. Então, o que são metodologias ativas? São alternativas pedagógicas, são caminhos para que os alunos se envolvam mais, eles aprendam de uma forma mais participativa, com a mediação do professor, com o apoio realmente dos docentes, envolvendo-os na aprendizagem por descoberta. Então, os alunos têm que descobrir coisas, eles têm que sentir de vez em quando que, uau, que coisa tão legal, senão eles não estão aprendendo. Então, há algo da surpresa na aprendizagem por investigação, ir atrás, aprendizagem com pesquisa, também é outro elemento importante, e aprendizagem através da resolução de problemas. Então, metodologias ativas são caminhos para aprender através de problemas, pesquisa, descobertas. Essa é a ideia básica. Eu começo a aprendizagem ativa a partir da visão que o Mitchell Resnick traz, que é um grande pesquisador de como as crianças aprendem, e ele resume em 4 tópicos a aprendizagem ativa. As crianças e os jovens aprendem primeiro por projetos, mão na massa, envolvendo-se através de desafios. Então, essa é a primeira dimensão. Eles aprendem muito mais quando eles fazem, e depois a gente os ajuda a pensar, a refletir, a tornar visível o que aprendem. A segunda dimensão da aprendizagem é aprender com significado, com propósito. A aprendizagem, quando ela está num contexto em que me interessa, em que vejo que me é útil, então eu aprendo muito mais, me sinto muito mais motivado. Então temos, segundo o Resnick, aprender por projetos e aprender com significado, são 2 dimensões. A terceira é aprender entre pares, aprender com os nossos colegas, podem ser até de idades diferentes, mas aprender juntos entre si. E a quarta dimensão é a aprendizagem lúdica, aprender brincando, aprender de forma prazerosa. Então, veja, a aprendizagem ativa envolve no mínimo essas 4 dimensões. Eu acrescentaria uma 5ª dimensão também, que é a aprendizagem personalizada, significa envolver a cada um nesse processo de acordo com suas necessidades, seu ritmo, seu jeito de aprender. Então, tudo isso envolve aprendizagem ativa. Quais são, assim, as metodologias mais interessantes nesse momento? Aprendizagem invertida, ou aula invertida, ele pode aprender também em grupos, em times, pode aprender por pares, instrução por pares. O interessante é partir de alguns materiais, fazer algum desafio, depois compartilhá-los e discuti-los para depois avaliá-los. Falem
das metodologias ativas, mas falem da vida e dialoguem, falem também da dimensão humana, do compartilhamento de sentimentos, de percepções, conheçam os alunos. Então, não basta só as metodologias, também entra toda essa relação pessoal. A mesma coisa na matemática. Partam de situações vivenciais, vivências matemáticas, vivências e situações onde a matemática acontece, e a partir daí tragam as reflexões e façam as análises. Então, isso é o que eu recomendo, assim, nesse momento. Alguns aplicativos para fazer, e eu sei que vocês têm uma série de situações muito diferentes, mas trago alguns que são hoje bastante comuns, trabalhar com alguns materiais, por exemplo, formulários do Google, são muito legal para você trabalhar com roteiros de aprendizagem, atividades, postar atividades, fazer pequenas avaliações ou questionários ou quizzes, usar um aplicativo chamado Padlet, que é um mural digital para que tudo que os alunos produzem e te mandem fique visíveis, ou se eles criam também outro aplicativo interessante, criar um portfólio, pode ser no Google Sites ou em um blog, onde os alunos registrem todo o seu processo, e você pede que eles escrevam manualmente, ou se não, depois postem também digitalmente tudo que se relaciona ao que eles estão aprendendo, então, como é que eles veem, façam uma autoavaliação e compartilhem isso com os colegas. Então, o portfólio é legal. E se vocês querem trabalhar com algumas dimensões de um pouco mais gamificadas, usem o Kahoot, Kahoot, que ele permite a competição e também vocês podem usá-lo para avaliação. Vocês me dirão, nem todos os alunos têm acesso ao digital, então trabalhem com algumas ferramentas simples do que os alunos podem registrar, primeiro manualmente, tirar alguma foto, enviar por uma rede social, se não tiver, ou por e-mail, qualquer, e aí depois o professor posta, depois comenta, e depois disso se faz uma grande avaliação. Há muitos caminhos, há muitas situações, mas o interessante é aprender ativamente, tanto nós como pessoas, como eles, e incentivá-los a que isso se torne um hábito. A aprendizagem ativa não pode ser só para um momento ou outro, é uma espécie de mudança cultural, mental. Nós temos que estar o tempo todo gostando de aprender, envolvendo ativamente todas as nossas atividades e reflexões, aprendizagem ativa, refletindo, tornando visível esse processo e compartilhando tudo o que nós aprendemos. Um grande abraço para cada um de vocês, sucesso e até uma próxima ocasião. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Muito bom ter a oportunidade de ouvi-lo falar de uma maneira tão gostosa. O vídeo na íntegra encontra-se também aqui na descrição dessa reunião. Então, como explicitado pelo próprio professor José Moran, há muitos benefícios em se aplicar as metodologias ativas na educação. Entre esses benefícios, nós trouxemos alguns aqui na tela. O desenvolvimento da autonomia, a capacidade de resolver problemas, os alunos vão se tornando cada vez mais aptos para isso. Também trabalha o senso de colaboração, desse trabalho em equipe, desenvolve o senso crítico diante ali das questões que são trabalhadas, discutidas e conversadas. Com isso, o aluno se torna protagonista do seu próprio aprendizado e também ali daquele meio em que ele está se desenvolvendo. Isso faz com que o aluno tenha mais confiança em si, naquilo que ele aprende, naquilo que ele sabe. Por quê? O aprendizado se torna mais envolvente, se torna mais interessante.
O aluno também desenvolve a empatia, porque trabalha-se bastante em grupos, e tudo isso vai trazer também um senso de responsabilidade e da necessidade da participação de todos para que as coisas fluam. Eu agradeço muito a atenção de vocês. E agora eu passo a palavra para o PCNP Renan Moraes, que vai falar um pouquinho conosco sobre tecnologia. Renan? Vamos falar agora um pouquinho a respeito da tecnologia a favor da aprendizagem. Sabemos que a tecnologia, com o advento da pandemia, se transformou em fator presente em todo o nosso processo educativo. Ora, apesar da tecnologia ser um fator presente, precisamos qualificar o trabalho. Usar tecnologia não é simplesmente contar com um aparelho, seja celular ou computador, mas sim sabermos como usar os recursos e as ferramentas disponíveis para trabalhar a aprendizagem do estudante. Para que possamos usar a tecnologia como algo a favor da aprendizagem, precisamos ter claro que a tecnologia é uma ferramenta onde se pode obter melhores resultados de aprendizagem. Porém, não devemos tratar o uso da tecnologia como uma ferramenta mágica. Sem a devida separação, sem a devida metodologia, o uso da tecnologia pode ser em vão. Ora, tratar as tecnologias, as ferramentas tecnológicas, apenas como mais um meio tradicional de ensino não garante a plena potencialidade do uso das mesmas em sala de aula. Podemos passar um texto na lousa para o aluno copiar e pedir para ele copiar o mesmo texto do monitor. Ambos os fatos não garantem uma aprendizagem com toda a potencialidade que a tecnologia nos garante. Para isso, não basta pedir que o aluno simplesmente entre no Google ou pesquise e pegue um conteúdo aleatório. É preciso ensinar o estudante como manipular as ferramentas tecnológicas. Para isso, é muito importante que o professor tenha consolidado com si a própria metodologia da pesquisa científica. Ora, se um dos problemas que temos ao usar a tecnologia é o excesso de fonte e a não filtragem, seja pelo Google ou outras ferramentas de busca, cabe ao professor realizar o ensino de como o próprio estudante pode validar ou não as informações a ele apresentadas. Por exemplo, para potencializar a monitoria de estudos, podemos usar a própria plataforma do Centro de Mídias como um grande player, ou seja, uma ferramenta onde podemos transmitir, sejam vídeos do YouTube, sejam materiais disponíveis no Google Sala de Aula ou textos pré-selecionados para o aluno, de maneira que nem o professor e nem o estudante use seu pacote de dados, tenha custos para acessar, visualizar ou assistir os mesmos. Para realizar a monitoria de estudos, é necessário que o professor se organize. Mesmo com o uso da tecnologia, a organização é primordial, desde para a separação de boas fontes, até mesmo para que possibilite que as fontes sejam apresentadas em uma sequência coerente, através de estratégias e táticas que favoreçam o aprendizado do aluno. Para simplificar o processo da monitoria de estudos, a PCNP Mariângela separou todos os conteúdos por habilidades do 6º até o 3º ano do ensino médio em português e matemática, já trazendo as sugestões de conteúdo rápido, de exercícios e conteúdos complementares. Todas as habilidades tidas como essenciais possuem esse mapeamento de habilidades, o que vai favorecer o trabalho de organização do professor que estiver com monitoria de estudos. Agora, para finalizar, iremos sugerir como este trabalho pode ser acompanhado por vocês através do portfólio. Na reportagem da Nova Escola, Portfólio como instrumento de avaliação, a fotografia da turma, a educadora Mara Mansani escreveu nesta reportagem
que o portfólio é um instrumento de avaliação que proporciona uma visão geral e, ao mesmo tempo, detalhada sobre o processo e aprendizagem dos estudantes. Não sei se todos sabem, mas ele é muito utilizado no processo de alfabetização dos professores que são PEB 1, mas será de extrema importância para o registro do projeto Além da Escola, que é a nossa monitoria de estudos, em todo o processo. O maior objetivo do portfólio é reunir em um único local as principais produções de cada estudante, para que ao final seja possível acompanhar como foi a evolução dele em relação ao aprendizado daquele período. O portfólio também permite que o educador trace um panorama geral de sua turma, uma vez que ele terá acesso ao material de todos os estudantes. Então, por que utilizar o portfólio? Então, ele é um instrumento de avaliação, pois esse tipo de registro ele vai dar uma visão global da aprendizagem da turma, ao mesmo tempo que vai mostrar em detalhes a evolução de cada um, além de explicitar o caminho percorrido e indicar os próximos passos. Ele vai funcionar como uma bússola para o professor ou uma verdadeira fotografia de toda a turma. Além disso, ele é um documento de todo esse processo, que pode ser acompanhado por todos vocês da equipe gestora, o uso na prática. A avaliação dos registros do portfólio auxilia na construção coletiva de um plano de ação que atenda a todas as prioridades de maneira global. Percebam que o portfólio ele é um documento vivo, está sempre em construção, ele tem uma natureza que ela é reflexiva, mostra a nossa concepção de ensino e aprendizagem e, como eu disse, é uma verdadeira fotografia investigativa de todo o processo educativo. No caso de um portfólio de uma turma, há uma estrutura que pode ser utilizada como base. Então, eu preciso ter a identificação, uma capa, o nome da escola, do educador, a data, dia e horário dessas aulas, pode ter a foto da turma e etc. O nome dos estudantes é fundamental que seja completo, que compõe o projeto, ter uma lista de presença. Eu posso ter um pequeno texto que descreva detalhadamente a turma na visão do professor. Eu tenho que ter os objetivos e habilidades para o período. O percurso de aprendizagem com sondagem da sala antes de iniciar o projeto, relatório da escola sobre o estudante, atividades significativas, fotos, entre outros. E também registros e conclusões do educador, além de documentos que ele julgar pertinente. O portfólio ele pode ser tanto físico quanto digital. Eu posso usar plataformas como Google Drive, o Padlet ou Sway. Para auxiliar as escolas a montarem este instrumento de avaliação, criamos no Word um modelo que vocês vão poder acessar. Temos aqui uma capa que foi criada aqui na folha de rosto do Word, que ela pode ser trocada. Colocamos aqui um título, uma imagem que vocês podem alterar. Tem o nome fictício de uma escola, do professor. Na segunda página, colocamos um cabeçalho para ser preenchido por cada escola. E neste portfólio temos a identificação com o nome do professor coordenador, o horário e dia da semana das aulas, a identificação da sala com o nome dos estudantes, ano e série. Nesta tabela, vocês podem tanto inserir ou excluir linhas, de acordo com a necessidade. Aqui temos a descrição da turma. É importante que esse professor reflita sobre sua turma, explicitando as características, uma idade, a quantidade de estudantes, as características da comunidade que pertence, os pontos positivos e negativos, no que os estudantes se destacam e no que eles têm dificuldade, entre outros pontos. Aqui é opcional uma foto.
Temos os objetivos e habilidades. Importante detalhar o objetivo durante o ano letivo, para observar o ponto de partida e o ponto de chegada da turma, bem como a evolução durante esse processo. Vale destacar que não é somente uma lista de habilidades. Importante ter uma lista de presença, para que haja um controle por esse docente, que é fundamental. É importante também se abrir uma folha para cada criança, com o nome completo e também fica opcional aí colocar uma foto. Se a escola possuir, é importante ter o registro de relatório de conselho de classe que a criança possua para ser colocado neste portfólio, pode ser do ano vigente ou de anos anteriores, que irá auxiliar o professor do projeto Além da Escola a conhecer a trajetória escolar de cada aluno. Vamos exemplificar agora algumas atividades significativas que podem estar neste portfólio, como, por exemplo, a sondagem da hipótese de escrita dos estudantes, que ainda não estão alfabéticos ou que são alfabéticos iniciantes e houver dúvidas sobre sua hipótese. Podem haver produções de textos, registros fotográficos, lembrando que é muito importante sempre se colocar uma legenda embaixo. Por exemplo, em matemática eu posso ter a sondagem do sistema de numeração decimal, com ditados de números, situações e problemas, registros por escrito de atividades práticas realizadas, registros fotográficos sempre com legendas. Lembrando que é importante realizar com todos os estudantes. Deixamos aqui registros e conclusões do que o educador achar pertinente. Esperamos que este modelo auxilie vocês a montarem um portfólio da sua escola. Para complementar, vamos falar um pouco da construção de evidências para aprendizagem ativa que podem estar no portfólio. Vamos agora apresentar tipos de atividades que podem ser utilizadas para a construção das evidências das aprendizagens dos estudantes. Podemos ter atividades relacionadas às habilidades, atividades contextualizadas, atividades que mobilizem julgamento pelo estudante e mobilização, atividades que tenham relação com a vida prática e, por fim, atividades que possibilitem os estudantes praticarem e aplicarem o conhecimento. Primeiro, destacamos que as atividades para a construção de evidências precisam estar articuladas às habilidades trabalhadas e precisam mobilizar os estudantes a irem além da apreensão das aprendizagens conceituais. Eles precisam mobilizar os estudantes a contextualizarem os saberes com sua realidade, fazendo julgamentos e avaliações desses objetos de conhecimento. Estudantes que compreendem conseguem aplicar conhecimentos em diversas situações a quais são submetidos. Neste slide, exemplificamos como organizar o planejamento, tendo como foco a construção de evidências para a verificação da aprendizagem, tomando como referência a habilidade. Vai-se necessário pensar em atividades diversas, como orais, escritas, que levam o estudante a ler, interpretar, analisar e calcular. Reconhecendo a gestão de sala de aula, tem como foco o fortalecimento da aprendizagem. Aqui fazemos destaque às estratégias que podem ser utilizadas como instrumento para a construção de evidências para verificação se os estudantes estão ou não aprendendo. Precisamos trazer atividades de caráter interativo, a qual suscita observações e diálogos, configurando-se como um momento para o reconhecimento de conhecimentos prévios dos estudantes sobre determinado objeto de conhecimento. Além disso, temos atividades que mostram de diferentes formas, indo das sondagens, quando eu quero saber a hipótese das crianças, ou mesmo o sistema de numeração decimal, situações, problemas. Eu posso ter questionamentos abertos ou fechados, produção textuais, tanto orais quanto escritas, socialização de estratégias, quando eu falo em situações e problemas,
Destacamos que todas essas estratégias podem ser utilizadas como instrumentos para a construção de evidências da aprendizagem. A organização é sempre importante, então, para sistematizar, pode ser realizado no formato físico ou online, mas precisa estar sempre atualizado. É um documento que diz muito sobre o docente e o trabalho que está desenvolvendo. E o portfólio vai ser um registro para ser acompanhado por toda a equipe gestora. Percebam como ele é um registro riquíssimo para todo o processo de ensino-aprendizagem e precisa ser realizado nas unidades escolares. Se tiverem qualquer dúvida, podem nos procurar. Iremos agora abrir a lista de presença para que possam preencher. Lembrando que é importante avaliarem nossa formação e também podem trazer sugestões ou dúvidas. E vamos reforçar que embaixo da descrição do vídeo vocês também encontrarão a sugestão de um portfólio e dicas de vídeo para assistirem. Deixaremos aqui todas nossas referências bibliográficas. Obrigada, agradecemos a participação de todos e de todas na nossa reunião de trabalho. Tenham um ótimo dia.